Todos os dias, Mariana levava café quentinho para o idoso que dormia na calçada. O que ela não imaginava era que aquele simples gesto de bondade mudaria sua vida para sempre. Quando 3 advogados bateram à sua porta, a verdade veio à tona. O sol já despontava no horizonte quando Mariana Santos acordou naquela manhã especial, sem imaginar que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Aos poucos anos de idade adulta, ela havia desenvolvido uma rotina simples, mas significativa. Acordar cedo, preparar-se com carinho e seguir para seus trabalhos como faxineira em diversos escritórios do centro da cidade. Mas existe um detalhe que tornava cada manhã de Mariana única. Algo que nem sua mãe, Conceição, nem sua melhor amiga, Beatriz, sabiam. Um segredo doce que ela guardava no coração há algumas estações. Enquanto esquentava a água para o café matinal, Mariana contemplou pela janela do modesto apartamento que dividia com a mãe, no bairro da Vila Esperança. As ruas banhadas pelo sol matinal ainda permaneciam tranquilas. Apenas alguns trabalhadores apressados caminhavam rumo aos pontos de ônibus. Era exatamente como ela apreciava. A cidade ainda calma, sem o movimento intenso que tomaria conta dali a algumas horas. "Mari, você acordou cedo novamente", murmurou Conceição, surgindo na cozinha em seu roupão florido. "Filha, você se dedica demais ao trabalho. Isso me preocupa." Mariana sorriu carinhosamente, beijando o rosto da mãe. "Mãe, preciso chegar antes dos funcionários para deixar tudo organizado nos escritórios. A senhora sabe como é importante." O que ela não revelou foi sobre a parada especial que fazia diariamente. Há algumas estações, Mariana havia conhecido Sebastião. Bem, ela não sabia seu nome inicialmente. Só descobriu semanas depois, quando finalmente conseguiu que ele conversasse abertamente com ela. Sebastião Alcântara. Um senhor de idade avançada, ex-professor aposentado que, por circunstâncias que ainda não havia compartilhado completamente, havia acabado vivendo nas ruas centrais da capital paulista. Naquela manhã ensolarada, como em todas as outras, Mariana preparou 2 porções de café. Uma para si, que saborearia durante o trajeto, e outra, sempre numa garrafa térmica especial, destinada a Sebastião. Junto ao café, ela embrulhou cuidadosamente 2 pãezinhos franceses frescos com manteiga e um pedaço generoso do bolo de laranja que Conceição havia preparado na véspera. "Tchau, mãe. Nos vemos à tarde", disse alegremente, dirigindo-se à porta. "Mariana." Conceição apareceu mais uma vez. "Leva o casaco, menina. Mesmo com sol, o vento pode esfriar." A jornada de casa até o centro demandava aproximadamente 1 hora de transporte público. Primeiro, alguns minutos de ônibus até a estação ferroviária, depois o trem até a região central e, finalmente, uma caminhada revigorante até a Rua das Flores, onde Sebastião havia escolhido como seu refúgio diário. Durante todo o percurso, Mariana pensava no gentil senhor. Na primeira vez que o encontrou, há algumas estações, ele estava acomodado sob uma marquise, protegendo-se do vento, com roupas simples, mas sempre limpas. O que mais havia tocado seu coração não foi sua condição. Infelizmente, ela estava habituada a encontrar pessoas em vulnerabilidade social. O que a emocionou profundamente foi perceber que, mesmo em sua situação, Sebastião se esforçava para manter dignidade e organização. Seus poucos pertences estavam cuidadosamente arrumados em sacolas limpas, e ele havia criado um espacinho acolhedor com papelões, sempre mantendo tudo impecavelmente organizado. "Bom dia, seu Sebastião", cumprimentou Mariana, aproximando-se com seu sorriso caloroso habitual. Sebastião ergueu os olhos e, como sempre acontecia há algumas semanas, seu rosto se iluminou ao vê-la chegando. Nos primeiros encontros, ele mal respondia aos cumprimentos dela, mas agora, depois de persistência e carinho genuíno, ele a aguardava ansiosamente. "Menina Mariana, você trouxe nosso cafezinho novamente?", perguntou, já conhecendo a resposta, mas sempre demonstrando a mesma surpresa e gratidão sincera. "Claro que trouxe. E hoje tem bolo de laranja da minha mãe, feito com muito carinho." Ela se acomodou ao seu lado no chão, como fazia diariamente, ignorando completamente a possibilidade de sua roupa de trabalho se sujar. "Como foi sua noite?" Sebastião recebeu a garrafa térmica com mãos cuidadosas.
Ah, menina querida, foi tranquila. Não ventou muito, graças ao bom Deus. Nas semanas passadas foi mais difícil com aqueles temporais. Enquanto ele saboreava o café quentinho, Mariana observava seu semblante. Sebastião possuía traços refinados, óculos que, apesar de antigos, ainda cumpriam perfeitamente sua função, e uma postura digna que sugeria uma vida anterior muito diferente daquela realidade atual. Seu Sebastião, o senhor ainda não me contou sua história completa, aventurou-se Mariana delicadamente, como fazia ocasionalmente. Ela nunca pressionava, mas sua curiosidade sobre o passado dele era movida pela preocupação genuína. Sebastião pausou momentaneamente o café, observando o movimento que começava a se intensificar na rua. Empresários elegantes começavam a circular, dirigindo-se aos edifícios comerciais da região. Ah, querida Mariana, é uma narrativa longa e um tanto complexa. Ele respondeu como habitualmente fazia. Quem sabe em breve eu compartilhe tudo com você. Mas hoje eu só desejo agradecer por sua bondade comigo. Mariana sorriu compreensivamente, acostumada com sua reserva, mas respeitando totalmente seus limites. O senhor não precisa agradecer nada. Somos família do coração, não somos? Família do coração, repetiu Sebastião, e pela primeira vez em todos aqueles encontros, ela percebeu que seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Faz muito tempo que eu não tinha alguém que se importasse genuinamente comigo. Naquele instante preciso, um grupo de executivos passou caminhando pela calçada. Mariana observou que um deles, um senhor distinto vestindo terno azul marinho impecável e portando uma pasta de couro elegante, diminuiu significativamente o passo e dirigiu o olhar diretamente para Sebastião. Aquele olhar não carregava desprezo ou indiferença, como costumava acontecer. Parecia carregado de reconhecimento? Espanto? Sebastião também percebeu e imediatamente baixou a cabeça, ajustando o boné para baixo, como se desejasse passar despercebido. Seu Sebastião, está tudo certo? Questionou Mariana, notando a transformação súbita em seu comportamento. Está sim, menina. É que, às vezes encontramos pessoas de outros tempos, você entende? Murmurou, ainda evitando olhar na direção que o executivo havia seguido. Mariana franziu discretamente a testa, mas respeitou seu silêncio. Em vez de insistir, verificou o horário e percebeu que precisava seguir para o trabalho. Seu Sebastião, preciso ir agora, mas volto amanhã no mesmo horário, está bem? Claro, minha querida. Muito obrigado pelo café e pelo carinho. Você é um anjo na minha vida. Mariana se levantou, arrumou a saia e se preparou para sair. Mas algo a fez olhar novamente na direção onde o executivo havia caminhado. Para sua surpresa, ele estava parado alguns metros adiante, falando intensamente ao celular, gesticulando e olhando ocasionalmente na direção onde elas estavam. Estranho, pensou ela, mas logo esqueceu o episódio ao se concentrar em chegar pontualmente ao trabalho. O que Mariana não poderia imaginar é que aquele executivo era Rodrigo Tavares, sócio do escritório de advocacia Tavares em Associados, e que ele havia acabado de reconhecer Sebastião depois de muitos anos. Rodrigo estava naquele momento discando para seus colegas de profissão, com uma descoberta que mudaria completamente a vida de todas as pessoas envolvidas. Sebastião Alcântara não era apenas um senhor em situação de vulnerabilidade. Sebastião era o homem que todos procuravam há anos, o beneficiário de uma das maiores heranças já registradas na cidade de São Paulo. Mas essa informação ainda permanecia guardada, esperando o momento certo para vir à tona. Mariana seguiu para seu primeiro trabalho do dia, no edifício Esperança, onde fazia a limpeza de 3 andares de escritórios. Enquanto organizava as salas e lustrava os móveis, sua mente voltava constantemente para Sebastião. Havia algo em seus olhos naquela manhã, uma tristeza mais profunda que o normal, como se memórias dolorosas tivessem sido despertadas. Durante toda a sua jornada de trabalho, ela não conseguiu tirar da cabeça a imagem do executivo olhando intensamente para seu amigo. Existia uma conexão ali, isso ela tinha certeza. Mas qual seria? Enquanto isso, em um escritório sofisticado localizado poucos quarteirões dali, Rodrigo Tavares estava reunido com seus sócios, Antônio Mendes e Carlos Ribeiro, compartilhando uma descoberta que os deixou em completo estado de choque. Tenho certeza absoluta de que é ele, afirmava Rodrigo, caminhando nervosamente pela sala. Sebastião Alcântara,
O homem que estamos procurando há anos. Ele está vivendo nas ruas, bem aqui no centro. Antônio, um advogado experiente de cabelos grisalhos, se recostou na poltrona, incrédulo. Rodrigo, você tem certeza? Depois de tanto tempo? Absoluta certeza. Reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. É ele, sem dúvida alguma. Carlos, o mais jovem dos 3 sócios, folheava rapidamente um processo extenso. Se realmente é Sebastião Alcântara, isso significa que finalmente encontramos o beneficiário da herança de Helena Alcântara. São milhões de reais esperando há anos por ele. A história por trás daquela herança era tocante e complexa. Helena Alcântara havia sido uma empresária bem-sucedida, proprietária de várias farmácias na capital. Quando faleceu, deixou toda a sua fortuna para seu único irmão, Sebastião, que havia desaparecido misteriosamente anos antes. Desde então, advogados e investigadores tentavam localizá-lo, sem sucesso. Mas como ele foi parar nas ruas? Questionou Antônio, genuinamente preocupado. Isso só ele pode nos contar, respondeu Rodrigo. O importante agora é abordarmos a situação com delicadeza e respeito. Esse homem passou por dificuldades que nem podemos imaginar. Enquanto os advogados planejavam cuidadosamente como abordar Sebastião, Mariana finalizava seu trabalho no último escritório do dia. O sol ainda brilhava intensamente quando ela decidiu passar novamente pela Rua das Flores antes de voltar para casa. Algo em seu coração a puxava na direção de seu amigo. Quando chegou ao local habitual, encontrou Sebastião em profunda contemplação, olhando para um objeto pequeno que segurava entre as mãos. Seu Sebastião, posso me aproximar? Ele ergueu os olhos, e ela percebeu que haviam estado úmidos. Claro, minha querida Mariana, sempre pode. O senhor está bem? Parece pensativo. Sebastião mostrou delicadamente o objeto que segurava. Uma pequena foto antiga e desbotada de uma mulher sorridente. Esta era minha irmã, Helena. Ela faleceu há alguns anos. E eu não pude nem me despedir dela. Mariana sentiu o coração apertar ao ver a dor genuína em seus olhos. Sinto muito, seu Sebastião. Vocês eram próximos? Éramos inseparáveis quando jovens. Mas a vida nos separou. E quando tentei reencontrá-la, era tarde demais. Naquele momento, Mariana tomou uma decisão que pareceu brotar naturalmente de seu coração generoso. Seu Sebastião, o senhor gostaria de jantar lá em casa hoje? Minha mãe sempre cozinha para um exército, e seria uma alegria recebê-lo. Sebastião a olhou com surpresa e emoção genuínas. Mariana, isso seria maravilhoso. Mas não quero causar transtorno. Transtorno nenhum. Minha mãe vai ficar feliz em conhecê-lo. Às 7 horas na Rua das Acácias, número 247. O senhor consegue chegar lá? Consigo sim, querida. Muito obrigado. O que nenhum dos dois sabia era que 3 advogados estavam naquele exato momento finalizando os preparativos para uma visita que mudaria suas vidas para sempre. A vida estava prestes a dar uma reviravolta extraordinária, e tudo começou com um simples gesto de bondade. Um café compartilhado entre 2 almas que se encontraram quando mais precisavam uma da outra. O jantar na casa de Mariana transcorreu de forma mágica e inesperada. Conceição havia preparado um banquete digno de reis: arroz com feijão, frango ensopado, farofa dourada, salada fresca e seu famoso pudim de leite condensado. Mas mais importante que a comida foi o calor humano que envolveu toda a noite. Sebastião chegou pontualmente às 7 horas, carregando um pequeno buquê de flores silvestres que havia colhido no caminho. Suas roupas estavam impecavelmente limpas. Ele havia se preparado com esmero para aquele momento especial. Quando Conceição abriu a porta e se deparou com aquele senhor elegante e educado, seus olhos se encheram de lágrimas de emoção. Seja muito bem-vindo à nossa casa, seu Sebastião, disse ela, abraçando-o como se fosse um filho que voltava para casa. Durante o jantar, Sebastião compartilhou fragmentos de sua vida que tocaram profundamente o coração das 2 mulheres. Falou sobre seus anos como professor de literatura em uma escola respeitada, sobre sua paixão pelos livros clássicos, sobre como costumava recitar poesias para seus alunos. Sua voz carregava uma nostalgia doce ao relembrar aqueles tempos dourados. Eu sempre acreditei que a educação é a maior riqueza que podemos oferecer a alguém, disse ele com os olhos brilhando.
Cada aluno que conseguia despertar para o amor pela leitura era uma vitória pessoal para mim. Mariana e Conceição o escutavam fascinadas. Era impossível não perceber que aquele homem possuía uma sabedoria e elegância que transcendiam sua condição atual. Seu Sebastião, como o senhor foi parar? Mariana começou delicadamente, mas ele ergueu a mão com gentileza. Minha querida, essa é uma história dolorosa que ainda estou aprendendo a contar. Mas posso dizer que a vida às vezes nos prega peças cruéis, e perdemos tudo aquilo que pensávamos ser permanente. Conceição segurou a mão dele carinhosamente. O importante é que agora o senhor tem uma família aqui conosco. Nossa casa sempre terá um lugar para o senhor. Naquele momento, Sebastião não conseguiu conter as lágrimas. Há anos não sentia o calor de um lar verdadeiro, o aroma de uma refeição feita com amor, a sensação de pertencer a algo maior que sua própria solidão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no elegante escritório da empresa Tavares em Associados, 3 homens trabalhavam intensamente até tarde da noite. Rodrigo, Antônio e Carlos haviam dedicado toda a tarde a investigar e confirmar a identidade de Sebastião, e agora possuíam certeza absoluta. Ele era mesmo o beneficiário da impressionante herança deixada por Helena Alcântara. Vejam só estes documentos, disse Carlos espalhando papéis sobre a mesa de mogno. Helena Alcântara faleceu há exatos 3 anos, deixando um patrimônio avaliado em mais de 15 milhões de reais. Farmácias, imóveis, investimentos, contas bancárias, tudo aguardando seu único herdeiro. Antônio ajustou os óculos, estudando cuidadosamente os documentos. E aqui está a certidão de nascimento de Sebastião Alcântara, confirmando que ele é irmão de Helena. Não há dúvida alguma sobre sua identidade. Rodrigo caminhava pensativo pela sala, preocupado com a delicadeza da situação. Minha maior preocupação é como abordaremos isso. O homem está vivendo nas ruas há anos. Imaginem o choque que será descobrir que é multimilionário. Precisamos ser extremamente cuidadosos, concordou Carlos. Uma notícia dessas pode ser devastadora se não for comunicada da maneira adequada. E existe outro detalhe importante, acrescentou Antônio, folheando outro documento. Helena deixou uma carta pessoal endereçada especificamente ao irmão. Ela sempre acreditou que um dia o reencontraria. Os 3 advogados decidiram que abordariam Sebastião no dia seguinte, bem cedo, antes que muitas pessoas estivessem circulando pelas ruas. Queriam proporcionar privacidade e dignidade para aquela conversa que mudaria sua vida completamente. Na manhã seguinte, Mariana acordou ainda mais cedo que o habitual. Havia algo diferente no ar, uma energia especial que ela não conseguia explicar. Durante toda a noite sonhara com Sebastião sorrindo feliz, cercado de livros em uma biblioteca enorme e iluminada. Ela preparou um café especial naquela manhã. Havia comprado pães doces em uma padaria próxima e Conceição havia acordado cedo para fazer seu bolo de chocolate com cobertura. Para nosso amigo especial, havia dito a mãe, com um sorriso carinhoso. O trajeto até o centro transcorreu de forma tranquila, mas Mariana sentia uma ansiedade boa, uma expectativa positiva que não conseguia explicar. Quando se aproximou da Rua das Flores, percebeu algo inusitado. 3 homens de terno estavam conversando próximos ao local onde Sebastião costumava ficar. Seu coração disparou. Seriam fiscais da prefeitura? Policiais? Seu amigo estaria em algum tipo de problema? Ela acelerou o passo e, quando se aproximou, pôde escutar fragmentos da conversa. Para sua surpresa, os homens falavam com Sebastião de forma respeitosa e gentil, e seu amigo estava sentado, segurando alguns papéis com mãos trêmulas. Bom dia, disse ela hesitantemente, aproximando-se do grupo. Rodrigo se virou e sorriu calorosamente. A senhorita deve ser Mariana. Seu Sebastião estava nos falando sobre sua bondade e generosidade. Sebastião olhou para ela com olhos vermelhos de emoção, mas desta vez não era tristeza. Era uma mistura complexa de choque, alegria e incredulidade. Mariana, minha querida, estes senhores trouxeram notícias que eu nunca imaginei que receberia. Antônio se apresentou educadamente. Sou Antônio Mendes, advogado. Estes são meus colegas Rodrigo Tavares e Carlos Ribeiro. Temos o prazer de informar ao Sr. Sebastião sobre uma herança deixada por sua irmã Helena. Mariana sentiu as pernas fraquejarem.
Herança? Carlos abriu uma pasta de couro e mostrou delicadamente os documentos. Sua irmã Helena Alcântara faleceu há alguns anos e deixou todo o seu patrimônio para o senhor, seu Sebastião. Estamos falando de um valor muito considerável. Quanto? Perguntou Sebastião com voz embargada. 15.400.000 reais, além de diversos imóveis e um negócio próspero, respondeu Rodrigo com delicadeza. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana precisou se apoiar em uma parede próxima para não desmaiar. Sebastião permaneceu imóvel, como se estivesse tentando processar uma informação que desafiava toda sua realidade. Mas como isso é possível? Murmurou ele. Helena. Minha Helena estava morta há tanto tempo na minha cabeça. Antônio se aproximou carinhosamente. Sua irmã nunca desistiu de encontrá-lo, senhor Sebastião. Ela deixou instruções específicas para que continuássemos procurando. E aqui está a carta que ela escreveu especialmente para o senhor. Com mãos trêmulas, Sebastião recebeu o envelope lacrado. Sua respiração estava irregular, e Mariana instintivamente se aproximou, segurando seu braço para oferecer apoio. Posso ler agora? Perguntou ele, visivelmente emocionado. Claro, senhor. É sua, disse Carlos com um sorriso gentil. Sebastião abriu cuidadosamente o envelope e desdobrou a carta. À medida que lia, lágrimas começaram a escorrer livremente por seu rosto. Mariana sentia seu próprio coração apertado, testemunhando um momento tão íntimo e poderoso. Depois de longos minutos, Sebastião ergueu os olhos, completamente transfigurado pela emoção. Ela me perdoava. Por tudo. E dizia que sempre soube que eu voltaria para casa. A revelação que se seguiu foi ainda mais tocante. Sebastião contou que havia se afastado da família há muitos anos, devido a um mal-entendido terrível. Helena havia se casado com um homem que Sebastião desaprovava, e eles haviam discutido ferozmente. No orgulho e na teimosia da juventude, ele havia deixado a cidade, prometendo nunca mais voltar. Passei décadas carregando essa culpa, confessou ele com a voz quebrada. Quando finalmente encontrei coragem para voltar e pedir perdão, descobri que Helena havia falecido. Entrei em crise emocional, perdi meu emprego, minha casa, minha dignidade. Achei que era o castigo que eu merecia. Mariana estava chorando abertamente agora, compreendendo finalmente a dor que seu amigo carregava. Todo aquele sofrimento havia sido baseado em um mal-entendido que o tempo poderia ter curado. Rodrigo se aproximou delicadamente. Senhor Sebastião, sua irmã nunca guardou rancor. Na carta, ela menciona que sempre o amou e que o negócio prosperou porque ela sonhava em compartilhá-lo com o senhor algum dia. Existe uma farmácia na Rua Augusta que ela batizou de Farmácia Sebastião, em sua homenagem, acrescentou Carlos. Ela nunca perdeu a esperança de reencontrá-lo. Sebastião precisou se sentar no chão, tamanha era a emoção. Mariana se ajoelhou ao seu lado, oferecendo-lhe o lenço que sempre carregava na bolsa. Seu Sebastião, a Helena está vendo tudo isso de algum lugar especial, e ela deve estar muito feliz, disse Mariana com ternura infinita. Mariana, minha querida, nada disso teria acontecido se não fosse sua bondade. Foi você quem me devolveu a fé na humanidade. Foi você quem me fez sentir que ainda tinha valor como pessoa. Antônio interveio respeitosamente. Senhor Sebastião, gostaríamos de convidá-lo para ir conosco ao cartório, onde poderemos oficializar a transferência da herança. Mas compreendemos que precisa de tempo para processar tudo isso. E a senhorita Mariana está convidada para nos acompanhar, acrescentou Rodrigo com um sorriso. Afinal, foi ela quem cuidou do nosso herdeiro quando ele mais precisava. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Sebastião se levantou lentamente, limpou as lágrimas e olhou diretamente para Mariana, com uma determinação que ela jamais havia visto em seus olhos. Mariana, você quer ser minha família oficial? Quero dividir tudo isso com você e sua mãe. Vocês me salvaram quando eu não tinha mais nada, e agora que o céu me devolveu tudo, quero que façam parte da minha nova vida. A emoção de Mariana era tanta que ela mal conseguia falar. Seu Sebastião, nós não fizemos isso esperando retorno algum. Exatamente por isso merecem tudo de mim, respondeu ele, abraçando-a como um pai abraça uma filha querida.
Os três advogados observavam aquela cena com os olhos marejados. Em suas carreiras, já haviam presenciado muitas entregas de heranças, mas nunca algo tão tocante quanto aquela demonstração pura de gratidão e amor. Bem, disse Rodrigo, limpando discretamente os olhos. Que tal começarmos com um café da manhã digno da ocasião? Conheço uma confeitaria maravilhosa aqui perto onde poderemos conversar sobre todos os detalhes com mais tranquilidade. E assim, o pequeno grupo se dirigiu para a Confeitaria Esperança, onde Sebastião provaria seu primeiro café como multimilionário, acompanhado da jovem que havia transformado sua vida com um gesto simples de bondade, e dos advogados que trouxeram de volta sua dignidade e sua história. O que nenhum deles imaginava era que aquele era apenas o começo de uma jornada ainda mais extraordinária, repleta de surpresas que tocariam o coração de muitas outras pessoas. A Confeitaria Esperança nunca havia presenciado uma cena tão tocante. Sebastião estava sentado à mesa principal, cercado por Mariana, os três advogados, e agora também Conceição, que havia sido chamada urgentemente e chegara com os olhos inchados de tanto chorar de emoção. Minha filha me ligou contando tudo, e eu não conseguia acreditar, dizia Conceição, segurando as mãos de Sebastião. Deus é mesmo misterioso em seus caminhos. O proprietário da confeitaria, Sr. Joaquim, havia preparado uma mesa especial com os melhores quitutes da casa. Café fresquinho, pães de açúcar, bolos variados, sucos naturais. Tudo servido com o carinho de quem compreendia estar testemunhando algo extraordinário. Sebastião mal tocava na comida. Ainda estava processando a magnitude do que havia descoberto. De tempos em tempos, pegava a carta de Helena e a relia, como se quisesse ter certeza de que não estava sonhando. Mariana, disse ele subitamente, quero que você e sua mãe venham comigo conhecer a farmácia. Preciso ver com meus próprios olhos o que Helena construiu. Rodrigo consultou os documentos. A farmácia Sebastião fica a apenas 10 quadras daqui. Podemos ir quando o senhor se sentir preparado. Estou preparado agora, respondeu Sebastião com uma determinação nova em sua voz. Carreguei essa culpa durante tanto tempo. É hora de honrar a memória da minha irmã. O pequeno grupo saiu da confeitaria sob o sol radiante da manhã. Durante a caminhada, Carlos explicou os detalhes da herança. Além da farmácia principal, Helena possuía outras 2 filiais, 4 apartamentos para aluguel, uma casa na praia, investimentos em ações e uma considerável quantia em dinheiro guardada. Sua irmã era uma empresária visionária, explicou Antônio. Começou com uma pequena drogaria e transformou tudo isso em um império familiar. Quando chegaram à Rua Augusta e se depararam com a fachada da farmácia, Sebastião parou abruptamente. Ali estava, em letras douradas elegantes. Farmácia Sebastião, desde 1995, cuidando de você com amor. As lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto. Ela realmente nunca me esqueceu. Mariana segurou seu braço carinhosamente. E o senhor nunca a esqueceu também. O amor verdadeiro nunca morre. Apenas espera o momento certo para se manifestar novamente. Quando entraram na farmácia, foram recebidos por uma mulher de meia-idade de sorriso caloroso, que se apresentou como Fernanda, gerente do estabelecimento há mais de 15 anos. Senhora Fernanda, disse Rodrigo, gostaria de apresentar-lhe o senhor Sebastião Alcântara, irmão da senhora Helena e novo proprietário da farmácia. Fernanda ficou paralisada por um momento. Depois seu rosto se iluminou com uma alegria indescritível. Senhor Sebastião. Dona Helena falava tanto sobre o senhor. Ela sempre dizia que um dia o senhor voltaria para casa. Fernanda se aproximou e, para surpresa de todos, abraçou Sebastião com a familiaridade de quem já o conhecia há anos. Helena falava sobre mim? Perguntou ele, visivelmente emocionado. Todos os dias. Ela contava histórias da infância de vocês, de como o senhor era inteligente e carinhoso. Dizia que o senhor tinha o coração mais generoso do mundo, mas que era teimoso como uma mula. Fernanda riu através das lágrimas. Perdoe a expressão, mas eram palavras dela. Sebastião sorriu genuinamente pela primeira vez desde que haviam se conhecido. Ela sempre disse isso mesmo. Eu era teimoso demais para o meu próprio bem. Fernanda os conduziu pelos corredores da farmácia, mostrando cada detalhe com orgulho. Dona Helena fazia questão de que tudo fosse perfeito.
Dizia que quando o senhor voltasse, encontraria um lugar digno da família Alcântara. No fundo da farmácia, havia um pequeno escritório elegantemente decorado. Na parede principal, pendurada em uma moldura dourada, estava uma foto antiga de Helena e Sebastião ainda jovens, sorrindo abraçados em frente a uma casa simples. Esta foto sempre esteve aqui, explicou Fernanda. Dona Helena olhava para ela todos os dias antes de começar o trabalho. Sebastião se aproximou da fotografia, tocando delicadamente o vidro da moldura. Nós éramos tão felizes e tão tolos ao mesmo tempo. Foi então que Mariana notou algo que a emocionou profundamente. Em uma estante próxima, havia dezenas de livros de literatura clássica. Exatamente os mesmos autores que Sebastião havia mencionado amar durante o jantar na véspera. Senhor Sebastião, olhe isso, disse ela, apontando para os livros. Fernanda sorriu nostálgica. Dona Helena comprava esses livros constantemente. Dizia que quando o senhor voltasse, teriam muito o que conversar sobre literatura. Naquele momento, Sebastião compreendeu plenamente o quanto sua irmã o havia amado incondicionalmente. Mesmo com a distância e o silêncio de décadas, Helena nunca havia desistido da esperança de reencontrá-lo. Fernanda, disse ele com voz embargada, conte-me sobre os últimos dias dela. Ela sofreu muito? Fernanda balançou a cabeça gentilmente. Não, senhor. Dona Helena partiu em paz, dormindo tranquilamente. Nos últimos meses ela falava muito sobre o senhor. Dizia que sentia que logo vocês se encontrariam novamente. Carlos interveio delicadamente. Senhor Sebastião, há alguns funcionários que gostariam de conhecê-lo, se o senhor se sentir à vontade. Fernanda chamou carinhosamente os demais membros da equipe. Apareceram Roberto, farmacêutico há 12 anos na empresa, Patrícia, atendente dedicada e querida pelos clientes, e José, responsável pela entrega de medicamentos em domicílio. Cada um deles conhecia a história de Sebastião, através dos relatos carinhosos de Helena. Todos o receberam como se fosse um parente querido que finalmente havia voltado para casa. Dona Helena sempre nos tratou como família, disse Roberto emocionado. Ela nos ensinou que este lugar não era apenas um comércio, mas um espaço de cuidado e amor ao próximo. Ela dizia que medicina sem compaixão não cura ninguém, acrescentou Patrícia. Por isso sempre orientávamos os clientes com paciência e carinho. José, um senhor de idade próxima à de Sebastião, se aproximou mais. Seu Sebastião, a senhora Helena ajudava muita gente que não podia pagar pelos remédios. Ela tinha um caderno secreto onde anotava as famílias mais necessitadas e enviava os medicamentos gratuitamente. Essa revelação tocou profundamente o coração de Sebastião. Ela sempre foi assim desde pequena. Dividia tudo o que tinha com quem precisava. E Conceição, que havia permanecido em silêncio observando tudo, se aproximou de Sebastião. Seu Sebastião, agora entendo de onde vem essa bondade toda. Vocês têm o mesmo coração generoso. Mariana sentiu uma onda de emoção ao perceber como aquela história estava se conectando de forma mágica. Seu Sebastião, talvez não tenha sido coincidência eu ter encontrado o Senhor. Talvez Helena tenha me guiado até lá. Sebastião olhou para ela com olhos brilhantes. Mariana, tenho certeza absoluta de que foi minha irmã quem colocou você no meu caminho. Ela sabia que eu precisava de um anjo para me ajudar a encontrar o caminho de volta para casa. Rodrigo se aproximou respeitosamente. Senhor Sebastião, precisamos resolver algumas questões legais nos próximos dias. Mas antes, gostaria de sugerir que o senhor visite a casa que Helena deixou. Ela está exatamente como ela a deixou. A casa onde ela morava? Perguntou Sebastião. Sim, uma casa linda no bairro Jardim Europa. Fernanda tem as chaves e fazia a manutenção regularmente, seguindo as instruções que Helena havia deixado. Fernanda imediatamente pegou um molho de chaves em uma gaveta. Dona Helena sempre dizia que a casa deveria estar pronta para quando o senhor chegasse. Eu mesma vou lá 2 vezes por semana para limpeza e cuidados. Sebastião respirou profundamente. Quero ir lá. Quero conhecer a vida que Helena construiu. E nós vamos com o senhor, disse Mariana com determinação. Se o senhor quiser nossa companhia. Quero sim, minha querida. Vocês são minha família agora. Enquanto se preparavam para sair da farmácia, Sebastião tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Fernanda, Roberto, Patrícia, José,
Vocês todos foram fiéis a Helena durante tantos anos. Quero que saibam que seus empregos estão garantidos, e mais. Quero aumentar os salários de todos vocês e oficializar participação nos lucros da farmácia. Os funcionários ficaram emocionados e gratos, mas Fernanda falou em nome de todos. Senhor Sebastião, nós não trabalhávamos aqui apenas pelo dinheiro. Trabalhávamos por amor a Dona Helena e aquilo em que ela acreditava. E é exatamente por isso que merecem ser valorizados, respondeu Sebastião com um sorriso paternal. Helena me ensinou que família não é apenas sangue. É quem escolhemos amar e cuidar. Quando saíram da farmácia, Sebastião se virou uma última vez para contemplar a fachada. Helena, obrigado por nunca ter desistido de mim, murmurou baixinho, mais alto o suficiente para que todos escutassem. A caminhada até o carro que os levaria à casa de Helena foi repleta de expectativa e emoção. Sebastião segurava firmemente a mão de Mariana, como se ela fosse sua âncora em meio àquele turbilhão de sentimentos. Mariana, disse ele subitamente, prometa-me uma coisa. Qualquer coisa, seu Sebastião. Prometa que continuaremos tomando café juntos todas as manhãs. Pode ser na casa mais luxuosa do mundo, mas não quero perder nossos momentos especiais. Mariana sorriu através das lágrimas. Prometo. E prometo também que vamos honrar a memória da Helena fazendo o bem para outras pessoas, como ela fazia. Exatamente o que eu estava pensando, concordou Sebastião. Temos muito trabalho pela frente, mas agora temos também muito amor para compartilhar. O carro seguiu pelas ruas de São Paulo em direção à casa de Helena, carregando não apenas novos multimilionários, mas principalmente pessoas que haviam redescoberto o verdadeiro significado de família, perdão e segunda chance. A casa de Helena no Jardim Europa superou todas as expectativas. Era uma residência elegante de 2 andares, com jardim florido e uma arquitetura que combinava modernidade com aconchego. Mas mais impressionante que sua beleza era a energia de amor que emanava de cada detalhe cuidadosamente preservado. Quando Fernanda abriu o portão principal, Sebastião ficou em silêncio por longos minutos, contemplando a entrada. Havia uma placa discreta ao lado da porta. Casa Sebastião, um lar construído com esperança. Ela colocou meu nome na casa, murmurou ele com a voz embargada. Dona Helena dizia que estava construindo esta casa para vocês dois, explicou Fernanda carinhosamente. Cada cômodo foi pensado com carinho, imaginando os momentos que vocês compartilhariam aqui. Ao entrarem, foram recebidos por um ambiente que parecia ter sido preparado para receber visitas especiais a qualquer momento. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, com flores frescas nos vasos e um aroma suave de lavanda no ar. A sala principal possuía uma decoração sofisticada, mas acolhedora. Sofás confortáveis, uma lareira elegante, estantes repletas de livros e na parede de destaque um retrato ampliado da mesma foto que estava na farmácia. Helena e Sebastião jovens, sorrindo abraçados. Meu Deus! Sussurrou Conceição, impressionada com a beleza do ambiente. Que lugar maravilhoso! Mariana observava cada detalhe com admiração, mas sua atenção foi capturada por algo específico. Na mesa de centro, havia sempre uma xícara e um pires preparados, como se Helena estivesse eternamente esperando servir café para seu irmão querido. Fernanda, essa xícara sempre ficava aí? Perguntou Mariana, tocada pelo simbolismo. Sempre. Dona Helena fazia questão. Dizia que quando seu Sebastião chegasse, o café estaria pronto para ele. Sebastião se aproximou da mesa, pegou delicadamente a xícara e a trouxe próximo ao coração. Helena, minha irmã querida, eu cheguei. Perdoe-me por ter demorado tanto. Rodrigo, Antônio e Carlos observavam a cena respeitosamente, compreendendo que estavam presenciando um momento sagrado de reconciliação e cura emocional. Fernanda os conduziu para o 2º andar, onde ficavam os quartos. O quarto principal era espaçoso e elegante, mas foi o quarto ao lado que provocou a maior emoção em Sebastião. Este era o quarto que Dona Helena preparou especialmente para o senhor, disse Fernanda, abrindo a porta delicadamente. O quarto era perfeito. Cama confortável, escrivaninha de madeira nobre, uma poltrona de leitura próxima à janela e o que mais impressionou, uma estante enorme repleta de livros clássicos,
organizados por autor e época. Era como se Helena tivesse criado uma biblioteca pessoal para seu irmão professor. Ela comprava livros constantemente, explicou Fernanda. Sempre dizia, quando Sebastião voltar, ele terá muito tempo para recuperar sua paixão pela leitura. Sebastião se aproximou da estante, passando os dedos delicadamente pelos livros. Machado de Assis, José de Alencar, Érico Veríssimo, Clarice Lispector, Fernando Pessoa. Todos os autores que ele amava estavam ali, em edições cuidadosamente escolhidas. Mariana, você está vendo isso? Disse ele, com voz quebrada de emoção. Ela lembrava de tudo, de cada autor que eu mencionava quando éramos jovens. Na escrivaninha, havia um caderno encapado em couro com uma etiqueta dourada. Pensamentos para Sebastião. Fernanda explicou que Helena escrevia naquele caderno sempre que sentia saudades do irmão. Posso ler? Perguntou Sebastião, segurando o caderno com reverência. Claro, senhor. Dona Helena deixou instruções específicas para que o senhor lesse tudo. Sebastião abriu cuidadosamente o caderno e começou a ler em voz alta, para que todos pudessem compartilhar daquele momento íntimo. Hoje sonhei com Sebastião novamente. Ele estava na nossa varanda da casa antiga, lendo poesia para mim como fazia quando éramos crianças. Acordei com o coração quentinho e a certeza de que um dia ele voltará para casa. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de todos os presentes. Mariana segurou a mão de Conceição, ambas profundamente tocadas pela pureza daquele amor fraternal. Sebastião continuou lendo. Hoje abri uma nova filial da farmácia. Pensei em como Sebastião ficaria orgulhoso de ver que consegui construir algo bonito. Ele sempre acreditou em mim mais do que eu mesma acreditava. Quando ele voltar, quero mostrar que não decepcionei sua confiança. Minha querida Helena, murmurou Sebastião, você nunca me decepcionou. Nunca. Carlos se aproximou delicadamente. Senhor Sebastião, há mais uma coisa que gostaríamos de mostrar ao senhor. Fernanda, poderia levá-lo ao escritório da dona Helena? O escritório ficava no térreo da casa, próximo à cozinha. Era um ambiente profissional, mas acolhedor, com uma mesa elegante, arquivos organizados e uma parede inteira dedicada a certificados e reconhecimentos que Helena havia recebido por sua atuação empresarial e social. Mas o que mais chamou a atenção foi uma pasta específica na mesa, com uma etiqueta. Projetos para fazer com Sebastião. Fernanda abriu a pasta cuidadosamente. Dona Helena planejava muitas coisas para quando o senhor retornasse. Dentro da pasta, havia projetos detalhados, planos para expandir a rede de farmácias, propostas para criar um programa de distribuição gratuita de medicamentos para famílias carentes, esboços para uma biblioteca comunitária e até mesmo um projeto para uma escola de educação complementar. Ela queria transformar nossa prosperidade em benefício para a comunidade, disse Antônio, impressionado com a visão social de Helena. E queria fazer tudo isso ao lado do Senhor, acrescentou Fernanda. Sempre dizia que seu Sebastião tinha sabedoria e experiência de vida para ajudá-la a tomar as melhores decisões. Sebastião estudou cada projeto com atenção crescente. Mariana, você está vendo isso? Helena não pensava apenas em enriquecer. Ela queria usar a prosperidade para melhorar a vida das pessoas. Igual ao Senhor, respondeu Mariana com carinho. Desde que o conheci, percebi que o Senhor tem um coração generoso. Agora entendo que isso é de família. Foi então que Conceição, que havia permanecido mais reservada, se aproximou de Sebastião com uma proposta que surpreendeu a todos. Seu Sebastião, eu gostaria de fazer uma sugestão, se me permitir. Claro, Conceição, fale à vontade. A senhora Helena planejou tudo isso porque acreditava que o senhor voltaria. Agora que voltou, que tal começarmos realizando o projeto mais simples? A distribuição de medicamentos para famílias carentes. Sebastião olhou para ela com admiração. Conceição, essa é uma ideia maravilhosa. Mas por que você sugere começar por aí? Por quê? Disse ela com um sorriso tímido, mas determinado. Eu trabalho há muitos anos como voluntária na Igreja da Esperança, no nosso bairro. Conheço muitas famílias que precisam de ajuda com medicamentos. Podíamos começar por elas. A sugestão de Conceição provocou uma reação em cadeia de entusiasmo. Mariana se animou imediatamente. Mãe, que ideia perfeita!
E eu posso ajudar visitando as famílias e conversando com elas. Fernanda também se ofereceu. Senhor Sebastião, na farmácia nós já temos uma lista de clientes que frequentemente pedem desconto ou parcelamento porque não conseguem pagar. Podíamos começar por eles. Roberto, que havia acompanhado o grupo até a casa, sugeriu. E eu posso organizar os medicamentos por tipo de necessidade. Diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, para termos sempre estoque adequado. Sebastião estava visivelmente emocionado com a mobilização espontânea de todos. Vocês estão me mostrando que Helena não apenas me deixou uma herança financeira, ela me deixou uma família verdadeira, pessoas que compartilham dos mesmos valores e sonhos. Rodrigo interveio profissionalmente. Senhor Sebastião, do ponto de vista legal, podemos estruturar isso como uma fundação beneficente. Isso trará benefícios fiscais e dará legitimidade ao projeto. Perfeito, concordou Sebastião. E sabem como gostaria de chamar essa fundação? Todos aguardaram curiosos. Fundação Helena e Sebastião, cuidando com amor, porque tudo o que faremos será em nome do amor que nos une. Naquele momento, algo mágico aconteceu. Como se Helena estivesse abençoando aquela decisão, uma brisa suave entrou pela janela aberta, movimentando delicadamente as páginas do caderno que ainda estava nas mãos de Sebastião. A página que ficou aberta continha uma das últimas anotações de Helena. Sebastião sempre teve o dom de unir as pessoas em torno de causas nobres. Quando ele voltar, tenho certeza de que juntos transformaremos nossa pequena prosperidade em muito amor espalhado pelo mundo. O silêncio reverente que se seguiu foi quebrado pela voz embargada de Sebastião. Helena, obrigado por ter esperado por mim. Obrigado por ter preservado nossa história. E obrigado por ter colocado essas pessoas maravilhosas no meu caminho. Mariana se aproximou dele, segurando sua mão carinhosamente. Seu Sebastião, agora o senhor tem uma nova família, uma nova casa e uma nova missão. A Helena está orgulhosa, tenho certeza. E nós estaremos sempre ao lado do senhor, acrescentou Conceição, falando em nome de todos. Quando saíram da casa já era fim de tarde. O sol pintava o céu com tons dourados, como se o próprio universo estivesse celebrando aquela reunião de almas conectadas pelo amor e pela esperança. Amanhã, disse Sebastião, olhando para seu novo lar. Amanhã começamos a realizar os sonhos da Helena. E começamos tomando nosso café da manhã juntos, aqui nesta casa, como uma família de verdade. A transformação de Sebastião estava completa. De um homem perdido na solidão das ruas, ele havia se tornado novamente o educador generoso e visionário que sempre fora, agora com recursos para materializar sua bondade em ações concretas. 3 semanas haviam se passado desde aquele dia mágico que transformou completamente a vida de todos os envolvidos. A casa de Helena, no Jardim Europa, havia se tornado um verdadeiro centro de operações do bem, onde diariamente se reuniam pessoas movidas pelo mesmo propósito: espalhar amor e cuidado pela comunidade. Mariana acordou cedo naquela manhã especial, como sempre fazia, mas agora em seu novo quarto na casa de Sebastião. Sim, ela e Conceição haviam se mudado definitivamente para lá, formando oficialmente a família que o destino havia unido através de um simples gesto de bondade. O ritual do café matinal havia se tornado ainda mais especial. Todas as manhãs, às 6 horas em ponto, Sebastião, Mariana e Conceição se encontravam na cozinha acolhedora da casa para compartilhar não apenas café, mas planos, sonhos e muitas histórias emocionantes. Bom dia, família do meu coração, disse Sebastião, entrando na cozinha já vestido elegantemente. Nos últimos dias, ele havia recuperado completamente sua postura de professor respeitável, mas mantinha a humildade e sensibilidade que os tempos difíceis lhe haviam ensinado. Bom dia, pai, respondeu Mariana carinhosamente. Ela havia começado a chamá-lo de pai há uma semana, e toda vez que isso acontecia, os olhos de Sebastião se enchiam de lágrimas de alegria. Bom dia, meu querido, disse Conceição, servindo o café quentinho. Hoje é o grande dia, não é mesmo? Hoje era realmente especial. Era o dia da inauguração oficial da Fundação Helena e Sebastião. E mais importante ainda, o dia em que entregariam as primeiras cestas de medicamentos para 50 famílias carentes da região. Durante aquelas semanas,
A mobilização havia sido extraordinária. Fernanda e sua equipe da farmácia haviam trabalhado incansavelmente organizando medicamentos. Roberto havia criado um sistema eficiente de distribuição. Patrícia havia se responsabilizado pelo contato com as famílias beneficiadas. E José havia organizado toda a logística de entrega. Mas a maior surpresa havia vindo de onde menos esperavam. Seu Sebastião, disse Mariana, servindo os pãezinhos frescos que haviam se tornado tradição matinal. O senhor está preparado para conhecer nossa primeira grande surpresa do dia? Sebastião sorriu curioso. Vocês duas estão tramando alguma coisa há dias. Agora estou realmente intrigado. Conceição e Mariana trocaram olhares cúmplices. Na verdade, não somos só nós duas, confessou Conceição. Tem muita gente envolvida nesta surpresa. Naquele momento, a campainha da casa tocou. Sebastião franziu a testa, estranhando visitas tão cedo, mas Mariana saltou animada da cadeira. Essa deve ser nossa primeira convidada especial. Ela correu até a porta e voltou acompanhada de uma senhora elegante, de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, que carregava um buquê de flores brancas. Seu Sebastião, disse Mariana solenemente, gostaria de apresentar a senhora Vitória Mendes. Sebastião se levantou educadamente para cumprimentar a visitante, mas quando seus olhares se cruzaram, ambos ficaram paralisados. O buquê de flores escorregou das mãos de Vitória e caiu no chão. Sebastião? Murmurou ela com voz trêmula. Vitória. Minha querida Vitória, respondeu ele, igualmente emocionado. Mariana e Conceição assistiam à cena com os olhos marejados, sabendo exatamente o que estava acontecendo. Vitória Mendes havia sido a grande paixão da juventude de Sebastião, 50 anos atrás. Eles haviam namorado durante 3 anos e chegaram até a ficar noivos, mas a mesma teimosia que o afastou de Helena também havia destruído aquele relacionamento. Um mal-entendido bobo, orgulho de juventude e 2 vidas que tomaram rumos completamente diferentes. Como vocês me encontraram? Perguntou Vitória, ainda em estado de choque. Mariana sorriu através das lágrimas. A senhora não vai acreditar na história. Lembra da minha amiga Beatriz que trabalha no hospital? Ela comentou sobre uma voluntária especial que sempre doava medicamentos para crianças carentes. Quando ela mencionou o nome Vitória Mendes e descreveu uma senhora elegante que havia sido professora, eu desconfiei. E pedimos para Beatriz investigar discretamente, continuou Conceição. Quando descobrimos que a senhora também havia perdido contato com pessoas queridas há muitos anos, resolvemos arriscar. Sebastião se aproximou lentamente de Vitória, como se temesse que ela desaparecesse se ele se movesse muito rápido. Vitória, você está linda. Os anos foram gentis com você. Ela sorriu, enxugando as lágrimas que escorriam livremente. Sebastião, você também. Eu sempre pensei em você todos esses anos. Eu também, minha querida. Não passou um dia sequer sem que eu me arrependesse da minha burrice de juventude. Naquele momento, Conceição delicadamente sugeriu: que tal vocês se sentarem e conversarem com calma? Eu vou preparar um café especial para vocês. Durante a hora que se seguiu, Sebastião e Vitória compartilharam suas histórias dos últimos 50 anos. Ela havia se casado, enviuvado há 10 anos, e dedicava sua vida a trabalhos voluntários. Ele contou sobre sua trajetória, os anos difíceis nas ruas, e como Mariana havia transformado sua vida. Sebastião, disse Vitória, segurando suas mãos. Quando Mariana me procurou e contou sua história, eu chorei durante horas. Chorei de tristeza pelo que você passou, mas principalmente chorei de alegria por saber que você estava vivo e bem. Vitória, você aceita fazer parte da nossa família? Temos muito trabalho pela frente, e seria uma honra contar com você. Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou novamente. Desta vez, Mariana estava radiante. Chegou nossa segunda surpresa. A porta se abriu e apareceram 3 pessoas que fizeram Sebastião se emocionar ainda mais. Fernanda, Roberto e Patrícia, acompanhados de alguém inesperado. Um jovem de aproximadamente 25 anos, alto, moreno, com um sorriso que imediatamente lembrou alguém familiar. Seu Sebastião, disse Fernanda emocionada, gostaria de apresentar Gabriel Alcântara, filho da dona Helena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Sebastião ficou pálido, depois corado, depois novamente pálido. Filho? Helena teve um filho? Perguntou ele com voz embargada. Gabriel se aproximou respeitosamente. Tio Sebastião, mamãe sempre me falou sobre o senhor. Ela me contava histórias da infância de vocês e sempre dizia que o senhor era o homem mais bondoso que ela conheceu na vida. Mas onde você estava? Por que não apareceu quando Helena faleceu? Gabriel baixou os olhos, visivelmente emocionado. Eu estava servindo o exército em uma missão no exterior. Quando voltei, mamãe já havia partido e os advogados não conseguiram me localizar porque eu estava registrado com o nome do meu pai do coração. Rodrigo, que havia chegado junto com o grupo, explicou. Gabriel nos procurou na semana passada, depois que soube através de conhecidos que havíamos encontrado Sebastião. Ele trouxe todos os documentos comprobatórios. Sebastião se aproximou do sobrinho, estudando seus traços com atenção. Você tem os olhos da Helena, e o sorriso dela também. Tio, eu trouxe uma coisa que o senhor precisa ver. Gabriel abriu uma mochila e retirou cuidadosamente um envelope lacrado. Mamãe me deu isso quando eu completei 18 anos. Disse que era para entregar ao senhor quando nos encontrássemos. Com mãos trêmulas, Sebastião abriu o envelope. Dentro havia uma carta e uma pequena chave dourada. Ele leu a carta em silêncio primeiro, depois em voz alta, para que todos pudessem compartilhar. Meu querido Sebastião, se você está lendo esta carta, significa que Gabriel conseguiu encontrá-lo, e meu coração está em festa onde quer que eu esteja. Gabriel é seu sobrinho querido, mas mais que isso, ele é seu filho de coração, porque o criei contando histórias suas e ensinando-o a ter seu coração generoso. A chave que acompanha esta carta abre um cofre no banco, onde guardei suas coisas pessoais de quando éramos jovens, suas fotografias, seus poemas, seus livros preferidos. Tudo que salvei quando você partiu. Agora você tem uma família completa, sua filha do coração, Mariana, Conceição, a mãe dela, e seu filho Gabriel. Cuide bem uns dos outros. Com amor eterno, Helena. Não havia um olho seco na sala. Gabriel se aproximou de Sebastião, e pela primeira vez em 50 anos, Sebastião sentiu o abraço de um filho. Tio, pai, murmurou Gabriel. Posso chamá-lo de pai? Mamãe sempre disse que o senhor seria meu pai verdadeiro se estivesse presente. Sebastião abraçou o rapaz com toda a força que tinha. Claro que pode, meu filho. Claro que pode. Vitória observava tudo com o coração transbordando. Sebastião, que família linda você conseguiu. Conseguimos, corrigiu ele, olhando para ela com ternura. Porque você vai ficar conosco, não vai? Não vou sair mais do lado de vocês, prometeu ela, sendo imediatamente abraçada por Mariana e Conceição. Naquele momento, Carlos apareceu na porta, carregando uma pasta volumosa. Desculpem interromper esse momento maravilhoso, mas tenho notícias importantes sobre a fundação. Todos se voltaram para ele curiosos. Depois da reportagem que saiu no jornal semana passada, contando a história de vocês, aconteceu algo extraordinário. Recebemos doações espontâneas de toda a cidade. Empresários, famílias, estudantes, todo mundo querendo contribuir. Ele abriu a pasta e mostrou cheques, comprovantes de transferência e cartas de apoio. Ao todo, já arrecadamos mais de 2 milhões de reais em doações. Isso significa que podemos expandir o projeto para atender mais de 500 famílias por mês. A emoção tomou conta de todos novamente. Sebastião se sentou, impressionado com a generosidade das pessoas. Isso significa que a bondade é contagiosa, disse ele filosoficamente. Helena plantou sementes de amor, Mariana regou com carinho, e agora estamos colhendo uma floresta inteira de solidariedade. Gabriel se aproximou do pai do coração com uma proposta. Pai, eu gostaria de deixar meu emprego e me dedicar integralmente à fundação. Tenho formação em administração e acredito que posso contribuir muito. Filho, seria uma honra trabalhar ao seu lado. A tarde daquele dia especial havia chegado, e a inauguração oficial da Fundação Helena e Sebastião estava prestes a começar. O evento seria realizado no pátio da própria casa, que havia sido decorado com flores brancas e amarelas, as cores preferidas de Helena. Mais de 200 pessoas haviam comparecido. Famílias beneficiadas, funcionários das farmácias, membros da comunidade, autoridades locais
e dezenas de voluntários que se ofereceram para ajudar no projeto. O que havia começado como um simples café compartilhado entre duas pessoas solitárias havia se transformado em um movimento de amor que tocava centenas de vidas. Sebastião estava nervoso. Fazia décadas desde a última vez que havia falado em público, mas Mariana segurava sua mão direita e Vitória sua mão esquerda, transmitindo-lhe toda a confiança de que ele precisava. Pai, disse Gabriel, aproximando-se com um microfone. Está na hora do seu discurso. Sebastião respirou profundamente, olhou para sua nova família reunida e caminhou até o pequeno palco improvisado que haviam montado no jardim. Minhas queridas amigas e amigos, começou ele, com voz emocionada, mas firme. Há poucos meses, eu era apenas um homem perdido, sentado numa calçada fria, sem esperança e sem propósito. Hoje, estou aqui diante de vocês como a pessoa mais rica do mundo. Não pelos milhões que herdei, mas pela riqueza do amor que me cercam. Os aplausos foram calorosos e sinceros. Sebastião esperou o silêncio retornar e continuou. Tudo começou com uma jovem chamada Mariana, que decidiu compartilhar seu café da manhã com um estranho. Esse gesto simples desencadeou uma série de milagres que me trouxeram de volta à vida, me reencontraram com minha família e agora nos permite retribuir à comunidade todo o amor que recebemos. Mariana estava chorando de emoção, assim como Conceição, Vitória e Gabriel. Na plateia, rostos tocados acompanhavam cada palavra. Minha irmã Helena, que hoje não está fisicamente conosco, mas está presente em cada ação nossa, sempre acreditou que a verdadeira riqueza está em usar nossos recursos para diminuir o sofrimento dos outros. Por isso, a partir de hoje, a Fundação Helena e Sebastião não será apenas um projeto, será nosso propósito de vida. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos para o que seria a parte mais importante de seu discurso. Mas eu não poderia estar aqui sozinho. Quero apresentar as pessoas que tornaram tudo isso possível. Mariana Santos, minha filha do coração, que me ensinou que a bondade sempre encontra seu caminho de volta para nós. Conceição Santos, que me acolheu em sua família sem conhecer minha história. Vitória Mendes, meu amor reencontrado, que me mostra todos os dias que nunca é tarde para recomeçar. Gabriel Alcântara, meu filho e continuidade do legado da Helena. Cada pessoa mencionada recebeu aplausos entusiasmados da plateia. E quero agradecer também aos advogados Rodrigo, Antônio e Carlos, que não apenas cumpriram seu trabalho profissional, mas se tornaram amigos verdadeiros. A Fernanda, Roberto, Patrícia e José, que cuidaram do sonho da Helena até eu chegar. E a cada pessoa aqui presente, que prova todos os dias que São Paulo é uma cidade de coração gigante. Foi então que aconteceu algo completamente inesperado. Uma senhora idosa da plateia se levantou e pediu licença para falar. Seu Sebastião, meu nome é Aurora Silva. Eu gostaria de contar uma história que vai emocionar todo mundo aqui. Sebastião, surpreso, mas educado, ofereceu o microfone para ela. Aurora se aproximou com dificuldade, apoiada em uma bengala, mas com os olhos brilhando de emoção. Há 40 anos, começou ela com voz clara. Eu estava passando pela pior fase da minha vida. Meu marido havia falecido, eu tinha 3 filhos pequenos e não tinha dinheiro nem para comprar remédios para minha filha doente. A plateia ficou em silêncio total, cativada pela história. Um dia, desesperada, entrei numa farmácia pequena no centro da cidade e expliquei minha situação para uma moça jovem e bondosa que trabalhava lá. Ela não apenas me deu os remédios gratuitamente, como começou a me ajudar todos os meses, sem pedir nada em troca. Sebastião sentiu o coração acelerar, pressentindo onde aquela história estava levando. Aquela moça se chamava Helena Alcântara, e graças à bondade dela, minha filha se curou. Meus filhos cresceram saudáveis, e hoje sou avó de 12 netos maravilhosos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Aurora enquanto ela continuava. Quando li no jornal sobre esta fundação e soube que era em homenagem a Helena, eu precisava vir aqui contar que a bondade dela salvou minha família inteira. E sabem o que é mais incrível? Minha filha, aquela menina doente que a Helena curou, hoje é médica pediatra no Hospital das Crianças. A emoção tomou conta de toda a plateia. Pessoas choravam abertamente.
tocadas pela conexão mágica daquela história. Aurora olhou diretamente para Sebastião. Seu Sebastião, o senhor está continuando algo que sua irmã começou há muito tempo, e tenho certeza de que ela está muito orgulhosa. Sebastião não conseguiu conter as lágrimas. Ele desceu do palco e abraçou Aurora carinhosamente. Obrigado por me contar isso. Obrigado por me mostrar que Helena já estava espalhando amor pelo mundo muito antes de eu voltar. Foi então que Gabriel tomou o microfone e fez um anúncio que surpreendeu até mesmo Sebastião. Pessoal, eu gostaria de compartilhar uma decisão que nossa família tomou hoje de manhã. Nós decidimos que, além da distribuição de medicamentos, vamos criar o Instituto Helena Alcântara de Educação Popular. A plateia reagiu com entusiasmo, mas Gabriel continuou com uma revelação ainda mais emocionante. O Instituto oferecerá aulas gratuitas de alfabetização para adultos, e quem vai coordenar o projeto é meu pai, professor Sebastião, que voltará oficialmente à educação. Sebastião ficou visivelmente emocionado. Retornar à educação era um sonho que ele havia abandonado há anos, pensando que nunca mais seria possível. Além disso, continuou Gabriel, minha nova mãe Mariana será a coordenadora geral dos projetos sociais. Vovó Conceição será responsável pelos trabalhos voluntários da comunidade, e minha nova mãe Vitória cuidará da biblioteca comunitária que vamos construir. A plateia explodiu em aplausos. Cada membro da família havia encontrado seu propósito dentro do grande projeto de amor que estavam construindo juntos. Fernanda se aproximou do microfone com uma última surpresa. Gente, eu também tenho um anúncio a fazer. A rede de farmácias decidiu criar o programa Medicamento Solidário. Para cada medicamento vendido, vamos doar outro para famílias carentes. E isso será permanente. A tarde terminou com uma celebração linda. Famílias beneficiadas receberam suas cestas de medicamentos, crianças brincavam no jardim e um sentimento de comunidade verdadeira pairava sobre todos. Quando o último convidado havia partido e a família finalmente estava sozinha, eles se reuniram na sala de estar para um momento íntimo de gratidão. Mariana, disse Sebastião, você sabe que nada disso existiria sem aquele seu primeiro gesto de bondade, não é? Pai, eu só ofereci um café. Quem transformou isso em algo mágico foi o amor que já existia no coração do Senhor. Vitória se aproximou de Sebastião segurando sua mão. Sebastião, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, meu amor. Você gostaria de se casar comigo novamente? Oficialmente desta vez, depois de 50 anos? O silêncio que se seguiu foi quebrado por Gabriel. Pai, fala que sim, eu quero uma mãe oficial. Mariana e Conceição riram através das lágrimas, aguardando a resposta de Sebastião. Vitória, meu amor, seria a coroação perfeita de todos esses milagres. Claro que quero me casar com você. O abraço coletivo que se seguiu selou não apenas o compromisso de Sebastião e Vitória, mas a união eterna daquela família que o destino havia criado através de coincidências que pareciam ter sido cuidadosamente planejadas por forças superiores. Naquela noite, enquanto todos dormiam tranquilos em seu novo lar, uma brisa suave entrou pela janela do escritório de Helena. As páginas do projeto social que ela havia planejado se moveram delicadamente, parando exatamente na página onde ela havia escrito. Quando Sebastião voltar, tenho certeza de que juntos vamos transformar nossos recursos em muito amor espalhado pelo mundo. E quem sabe ele não encontre também uma família verdadeira para completar sua felicidade. Na manhã seguinte, como sempre, às 6 horas em ponto, a família se reuniu para o café da manhã. Mas desta vez, a mesa estava posta para 6 pessoas. Sebastião, Mariana, Conceição, Vitória, Gabriel e um lugar sempre reservado para Helena. Uma forma de mantê-la eternamente presente em suas vidas. Bom dia, família abençoada, disse Sebastião, erguendo sua xícara de café. Bom dia, pai, responderam todos em uníssono. E assim, o que havia começado com uma xícara de café compartilhada entre 2 estranhos numa calçada fria, havia se transformado na mais bela história de redenção, perdão, amor e esperança que São Paulo já havia presenciado. A Fundação Helena e Sebastião prosperou, ajudando milhares de famílias ao longo dos anos. O Instituto de Educação Popular alfabetizou centenas de adultos. A biblioteca comunitária se tornou referência na região.
E mais importante, aquela família unida pelo amor continuou provando todos os dias que a bondade sempre encontra seu caminho de volta para nós, multiplicada e abençoada.